Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Só até aí, pode se assentar. Louva a Deus, porque a nossa leitura bíblica, irmãos, ela é muito produtiva. Eu não sei se você tem o hábito de meditar na palavra de Deus diariamente. Eu não sei se você se medita diariamente, se você segue o plano de leitura bíblica que a nossa igreja, nosso ministério adotou, mas eu sei que ela traz coisas muito proveitosas para mim e para você. Eu estava meditando nesse texto a semana passada, se eu não me engano, ou um pouco antes, e o meu coração começou a queimar em relação a esse texto aqui, que nós acabamos de ler. E algumas coisas Deus começou a trazer ao meu entendimento. E no domingo, no fim de semana, nos dias que antecederam, melhor dizendo, a minha ida lá para a congregação de Nova do Iguaçu, no domingo passado, eu perguntei ao Senhor se Ele gostaria que eu pregasse em cima desse texto. E Deus me direcionou a ministrar num outro texto, em Mateus 6. Ele falou: não, eu não quero que você pregue sobre isso nesse domingo. E hoje eu só fui ver a mensagem do nosso pastor, já era meio-dia, não me lembro, que eu estava sem acessar o WhatsApp desde ontem à noite, e eu aceitei a responsabilidade, a alegria, o privilégio de ministrar a palavra de Deus. E aí, depois que a casa ficou vazia, a Rosana foi colocar a Bia na escola, precisou ir ao canto, resolver algumas coisas, eu dobrei meus joelhos e perguntei, meio que desesperado ao Senhor: e agora? O que o Senhor quer falar com a gente mais tarde, Senhor? E alguns textos me vieram à mente, mas quando o Senhor me fez lembrar desse texto aqui, então Ele falou: lembra que eu comecei a falar com você? É sobre isso que eu quero que você fale com os teus irmãos. É sobre isso que eu quero falar com vocês. E eu glorifico a Deus que a partir de então que eu entendi qual era a vontade de Deus, Deus então começou a descortinar as coisas, trazer o entendimento daquilo que Ele queria falar com a gente. Irmãos, se eu pudesse dar um tema à ministração de hoje, essa pregação, eu daria o tema: arrependei-vos. A luz raiou. Nós vemos nesse texto aqui que Jesus ele fez uma mudança. Eu não sei quantas mudanças você já fez na sua vida, eu fiz poucas. A última há cerca de 6 anos e meio, para cá onde eu moro agora. E Jesus ele fez uma mudança. Jesus ele decide então, na direção, claro, que precisava. Nós vamos ver isso aqui. Jesus ele sai de onde ele estava para que ele pudesse retornar à Galiléia. E retornando à Galiléia, especificamente, ele se instalou na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era ali a costa ocidental do Mar da Galiléia, ou do Lago de Genezaré, conforme você quiser chamar, na fronteira de duas cidades, duas de antigas tribos de Israel, Zebulon e Naftali. Exatamente ali, como o texto nos diz aqui.
A palavra nos fala que, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Mas há algumas coisas interessantes a gente entender sobre isso aqui, sobre Zebulon e sobre Naftali. Primeira coisa é em relação aos próprios nomes. Zebulon, se você for pesquisar em hebraico, Zebulon significa habitação, literalmente habitação. Zebulon foi o 10º filho de Jacó, o 6º de Lia, conforme registrado lá em Gênesis, no capítulo 30, versículo 20. Ali na ocasião, Lia, então, aquela disputa entre as irmãs, de quem gerava filho, não gerava filho, dava serva para gerar, outra para gerar, para que se tivesse os 12 filhos de Israel. E naquele momento, Lia, então, já estava um tempo sem gerar filhos, e outros filhos foram gerados de outras mulheres, e naquele momento ali, quando a criança nasce, ela diz, olha, então, o nome dele será Zebulon, porque a partir de agora, o meu marido vai voltar a habitar comigo. E Zebulon significa isso, habitação. Naftali, o nome dele significa luta. Ele foi o 6º filho de Jacó, o 2º de Bila, serva de Raquel. E naquele momento, foi dado esse nome a ele, porque havia uma luta entre as duas irmãs. E Raquel fala exatamente isso, porque eu tenho lutado com a minha irmã. O nascimento dele está registrado em Gênesis, no capítulo 30, no versículo 8. Interessante, irmãos, que Jesus saiu de uma cidade que não era muito valorizada, era até mal falada, e Jesus vai para um lugar onde, na costa, eram 2 tribos com esses nomes, habitação e luta. Quando eu penso em Jesus chegando à nossa vida, eu penso nas nossas vidas como, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, eu vejo a nossa vida como habitação do Senhor, como habitação do Espírito Santo. Nós passamos a ser morada de Deus. Então, para mim, isso é muito profético, não só por aquilo que nós vamos ver a partir de agora, mas pelo próprio nome. Pelo próprio nome. Mas também nós vemos quando Jesus, quando nós recebemos Cristo na nossa vida, e o Espírito Santo passa a habitar em nós passamos a ter a vida de Cristo em nós, existe uma luta que passa a existir dentro de nós. Algumas pessoas confundem e dizem que é a luta da nossa carne contra o nosso espírito. Mas não é a luta da carne contra o nosso espírito. A Bíblia coloca o espírito com a letra E maiúscula. É a luta da nossa carne, a nossa velha natureza, contra o Espírito Santo de Deus que passou a habitar em nós. Então, profeticamente, eu enxergo nesses 2 nomes aqui isso. Nós, como local de habitação, quando Cristo veio para as nossas vidas, nós o recebemos, abrimos nossos corações, as nossas vidas para Ele, e a partir de então, o Espírito Santo habitando em nós, existe uma luta entre a nossa carne, a nossa velha natureza, e o Espírito Santo que habitou em nossa vida. Você entendeu isso? Só que aí tem mais sobre isso. Ali quando Jesus estava indo para habitar naquela localidade, Jesus estava cumprindo uma profecia de Isaías. Existia uma profecia de Isaías que trazia um entendimento de que aquelas tribos do norte, e aí é maravilhoso se a gente pudesse estudar sobre a separação das tribos, as tribos no norte, tal Samaria, o que aconteceu lá. Mas, resumindo, Isaías profetizou sobre isso, porque houve um momento em que as tribos do norte, as 10 tribos do norte, que a capital era Samaria, elas se desviaram completamente da presença de Deus, se desviaram completamente de servir ao Senhor com toda a integridade de seu coração, e passaram a se afundar no pecado. Elas passaram a se afundar naquilo que era totalmente contrário à vontade de Deus. E estava na nossa leitura bíblica semana passada, quem está acompanhando, mais ou menos, ou exatamente, nos textos de segundo livro dos Reis, do capítulo 15 ao capítulo 17, nós vemos registrado o momento em que a Assíria, ela
invade a terra, o Império Assírio invade a terra, eles levam cativos moradores dessas duas cidades, inclusive da Galileia, dessas cidades, levam cativos, dispersam entre alguns povos, e eles não só dispersaram entre alguns povos, como eles começaram a levar outros povos, tanto dos para onde eles foram cativos, como outros povos, para dentro dessas cidades, para dentro de onde eram essas 10 tribos. E daí veio aquela confusão toda, uma mistura de cultos, uma mistura de vida religiosa, de espiritualidade, que foi terrível. A emenda saiu pior do que o soneto. E tudo isso foi por culpa deles. Não foi porque Deus assim decidiu e pronto, acabou. Mas foi culpa do pecado daquelas tribos. Foi culpa do povo que confessava ao Senhor como seu Deus, mas que decidiu voluntariamente se lançar no pecado. Interessante isso. Jesus ele cumpriu ali essa profecia, onde essas tribos do norte que haviam sofrido cruelmente por conta dos seus pecados, eu volto a falar aqui, Isaías, elas seriam libertadas de seus inimigos, inaugurando o reino de Messias. E onde a gente encontra isso? Vá lá comigo, por favor, em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 8. A partir do versículo 21. E Isaías 8, 21, a palavra de Deus diz assim: E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Então, só um instantinho, para rapidinho, uma pausa. Então, eles passariam ali pela terra seriam oprimidos de uma forma terrível. Eles olhariam para o céu e amaldiçoariam ao seu Deus. É o que a Bíblia está falando aqui. Eles amaldiçoariam a Deus olhando para cima. E no versículo seguinte, vamos ler, 22. E olhando para a terra, algumas versões falam, olhando para baixo na terra, eis que haverá angústia e escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Algumas traduções falam, e lançados em densas trevas. É assim, irmãos, que acontece comigo e com você quando nós não tínhamos a Cristo. Quando nós, envolvidos em nossos pecados, envolvidos em nossos delitos, nós estávamos lançados em densas trevas. Se nós olhássemos o nosso local, a nossa terra, aquilo que nos cercava, onde nós estávamos fixados, as atitudes que nós tínhamos, as práticas que nós tínhamos, tudo aquilo que nos cercava, a nossa terra, era exatamente isso. Nós andávamos em angústia, em escuridão, em sombras de ansiedade e estávamos lançados, empurrados em densas trevas. Era assim que era a nossa vida. É assim que é a vida de todo aquele que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pela remissão dos nossos pecados e se arrepende. Era assim com a nossa vida. Talvez hoje seja assim com você. Talvez hoje você não seja verdadeiramente filho de Deus ainda, mas talvez você seja um filho do reino. Aquele que professa uma religião, que diz que frequenta uma congregação, mas você verdadeiramente ainda não se converteu de todo o coração. Ou eu ainda não me converti de todo o coração. Mas no versículo 1 do capítulo 9, logo no versículo seguinte de que nós lemos, a palavra diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelhecida, ou seja, tornada vil, tornada desprezível. Nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, ou tornou gloriosa, dependendo da tua versão, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Então, quando Jesus ele foi
para Cafarnaum, ali na costa de onde era Zebulon e Naftali, Jesus estava cumprindo essa profecia aqui. Exatamente isso. A terra que foi angustiada, ela então, ela recebeu uma transformação daquilo que era vil, daquilo que era desprezível, daquilo que não prestava para nada, daquilo que era imundo, daquilo que era sujo, daquilo que era pavoroso. Quando Cristo Jesus passou a habitar ali, aquilo que era vil e desprezível se tornou nobre, se tornou glorioso. É assim que acontece comigo e com você quando Jesus Cristo passa a habitar em nossas vidas. É assim quando Jesus Cristo habita dentro do meu e do teu coração. Nós precisamos abrir os nossos corações para o Senhor. Nós precisamos abrir a nossa vida e permitir que Jesus verdadeiramente habite nas nossas vidas, irmãos. Será que as atitudes que nós temos no dia a dia, quando ninguém vê, será que as atitudes quando as pessoas até nos veem, será que as nossas atitudes são atitudes de um verdadeiro discípulo de Cristo? Será, irmãos? Será que tem sido assim com a gente? Sábado, só para dar um exemplo recente da minha vida. Sábado, por exemplo, nós saímos do culto em ação de graça pelo aniversário dos nossos irmãos, pastor Sandro e Manu, e eu ia direto para casa, porque eu tinha coisa de trabalho para fazer dessa semana, uma semana bem produtiva. Só que eu tinha feito uma promessa à minha esposa. Eu prometi para ela o seguinte: amor, fica tranquila, porque eu vou ao supermercado para você lá embaixo. Ela tinha torcido, meio que quase torcido o joelho na sexta-feira, estava mancando. Eu falei, eu vou para você, fica descansado, precisa você ir lá embaixo que eu vou. E nós saímos de lá, voltando para casa, numa boa, sossegados. Ela vira para mim, olha, eu vou ter que passar em tal lugar para comprar não sei o quê. Acho que era o suco para Ana Beatriz, alguma coisa assim. Aí que caiu a minha ficha, eu falei, eu prometi a ela que eu ia ao mercado, mas eu tenho que fazer um monte de coisa de trabalho. Eu virei para ela e falei, não, de forma ríspida, eu falei com ela, não, você não vai para lugar nenhum, não, vai para dentro de casa, eu vou lá ao mercado. Deixa que eu vou. De forma ríspida com ela. Tinha necessidade disso, irmão? Não tinha. A menor necessidade. Não tinha a menor necessidade. Naquele momento, eu feri o coração dela. E aí, irmãos, cheguei em casa só para, sei lá, que eu fui pegar o dinheiro, alguma coisa, eu não me lembro. E nesse meio tempo, a nossa filha, que amanhã faz 3 anos, ela chegou e falou assim, acho que falou que ela estava triste, né? Alguma coisa assim. Estou triste. Aí a mãe perguntou por quê? Porque papai e mamãe não estão bem. Ela falou isso. Por quê? Porque ela me viu respondendo rispidamente à mãe dela. E claro que foi resolvido ali na mesma hora, da glória de Deus, mas por uma besteirinha, porque eu tinha que trabalhar, eu não queria sair naquela hora, vai para dentro de casa, eu vou ao mercado, que não sei o quê. E eu dei uns 10 segundos de piti, vamos dizer assim. E eu feri o coração dela e o da minha filha, que percebeu que eu tratei mal a mãe dela. Então, irmãos, com as pessoas não nos vendo, ou com as pessoas nos vendo, a começar os de dentro de casa, estou dando um exemplo meu, para que você fique à vontade e comece a refletir na sua vida, será que verdadeiramente as nossas atitudes são atitudes de discípulos de Cristo? São atitudes daqueles que permitiram que Jesus Cristo verdadeiramente habite dentro de nós? Será que verdadeiramente nós morremos para nós mesmos, morremos para o pecado e então decidimos viver a vida de Cristo diariamente? Será, irmão? Eu me faço essa pergunta. É importante eu me fazer essa pergunta, porque Apocalipse, no capítulo 20, me diz que um dia todos nós estaremos diante do juiz, que vai julgar as nossas obras. E aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, que não foi preparado para nós, irmão. Então, todos os dias, você e eu precisamos nos analisar. Domingo passado foi ceia, e eu sei que muitos irmãos, eu fazia assim também. Muitos irmãos se avaliam no dia de ceia do Senhor, para que a vida esteja em retidão, mas e no restante dos dias? E de domingo para cá?
Como é que está a nossa vida, irmãos? Arrependei-vos. A luz raiou. Jesus Cristo veio habitar onde haviam trevas. E a palavra afirma para mim e para você, nós lemos ali que onde haviam trevas, a luz raiou. Se a luz raiou, as trevas precisam ser dissipadas, irmãos. A luz de Cristo precisa brilhar dentro das nossas vidas e através de nós. E onde existem trevas, não dá mais para ficar. A luz do Senhor precisa raiar em nossas vidas, amados. Nós vemos ali que Zebulon e Naftali foram principais cidades da Galileia que foram conquistadas pela Síria. E quando eu falei com você, por que a Bíblia fala Galileia das nações? Tanto em Mateus, no capítulo 4, que nós lemos, como em Isaías, no capítulo 9, no finalzinho do versículo 1. Por que Galileia das nações? Eu acho que eu não li o versículo 2 com vocês. O povo que andava... Isaías 9, 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Mas por que a luz resplandeceu na Galileia das nações? Exatamente por isso que eu falei com você. Além daquela região ser uma região que fazia fronteira com outras nações, acontecia que exatamente, especificamente, as tribos do norte foram tribos que foram levadas cativas pelo Império Assírio, foram dispersadas entre as nações. Tem um mistério aí, mas não dá para a gente falar agora, assim, com profundidade, sobre as nações, depois do Senhor unir as tribos, as casas, algo assim maravilhoso de Deus, mas que não só isso, onde elas estavam, pegaram outros povos dali e colocaram naquelas tribos. No capítulo 17 de 2 Reis, nós vemos isso, onde o rei chamou alguns sacerdotes que tinham sido levados cativos para que esses sacerdotes prestassem um culto ao Senhor conforme Deus havia estabelecido. Só que não dá certo. Ao invés daquele povo, porque muitos ali ficaram enfermos, doentes, e eles queriam adorar ao Deus da terra como aquele Deus deveria ser adorado. 2 Reis, capítulo 17, mostra isso para a gente. Só que não deu certo, porque eles tentaram adorar a Deus de uma forma totalmente equivocada. E ao invés deles se converterem a Deus, na verdade, houve um sincretismo religioso, uma mistura. E isso mostra para mim, isso é um dos motivos pelos quais os judeus não se davam com os samaritanos. Samaria é capital desse reino do norte, tribos essas onde estavam Zebulon e Naftali. Então, essa mistura do que é o sagrado, do que é o santo, do que é o de Deus, do que é o correto que nós devemos andar, com o profano, com aquilo que desagrada a Deus, que é contrário à palavra de Deus, muitas vezes nós encontramos nas nossas vidas. Porque onde em nós deveria haver uma prática de vida genuinamente bíblica e cristã, nós encontramos muitas vezes uma prática de vida mundana. E dentro de nós, muitas vezes, é uma mistura terrível daquilo que é santo e daquilo que é profano. Estou mentindo, irmão? E nós precisamos permitir que verdadeiramente a luz resplandeça dentro de nós. Quando nós deixamos que Jesus Cristo resplandeça verdadeiramente dentro de nós, aí sim todas as trevas são dissipadas das nossas vidas, irmãos. Como eu falei, esse culto misto passou a existir. Então, Cristo, ele precisa ser a nossa luz, brilhando em nós. Cristo é a fonte de luz para as nações. Em algumas versões, a Bíblia fala Galileia dos gentios e outra Galileia das nações. Gentios e nações, a mesma coisa, né? Quando fala nações, está falando de outros povos diferentes do povo de Israel. Então, gentios e nações é a mesma coisa. Então, Cristo, ele é a fonte de luz para os gentios, transportando-os da morte e das trevas para a luz. Jesus, ele faz isso.
Jesus ele fez isso conosco, com todos aqueles que creem no seu nome e se arrependem dos seus pecados. A Bíblia nos mostra isso profeticamente em Isaías, no capítulo 42, dos versículos 6 e 7, e também no capítulo 49, no versículo 6, em que haveria luz ele seria luz para os gentios até os confins da terra. Vamos ler, irmãos, já que a gente já está em Isaías, avançar um pouquinho, capítulo 42. Eu não queria ler para ganhar tempo, mas é importante para você entender alguns dos textos onde isso claramente é falado. E Isaías 42, no versículo 6, a palavra diz assim. Ali é também uma profecia sobre o Senhor Jesus. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então Jesus é a luz que veio brilhar em nossas vidas, abrindo os olhos daqueles que são cegos espiritualmente, tirando da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo que nos aprisionam numa vida de pecado. Jesus conquistou a liberdade para a sua vida lá naquela cruz, quando ele derramou todo o seu sangue, irmãos. A dívida, a cédula de dívida que nós tínhamos foi rasgada, porque o Senhor na cruz se entregou por amor a mim e a você. Então, verdadeiramente, aqueles que estavam em cárcere, como a palavra de Deus diz aqui, os que jazem em trevas foram libertos, porque a luz veio brilhar sobre nós. E no capítulo 49, no versículo 6, a Bíblia fala especificamente que isso era até os confins da terra. 49, versículo 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel, aquilo que eu falei que é maravilhoso de se estudar, e também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Quando Jesus nasce, Lucas 2, lembrei, Lucas no capítulo 2, lindo ver quando Jesus nasce aquilo que aconteceu. Versículo a partir do 25. Simeão, ele vê Jesus Cristo, seu coração se enche de alegria, ele começa a profeticamente ali falar, né? Lucas 2,25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, ou seja, o Espírito Santo que direcionou ele para ir ao templo. Quando os pais, até hoje o Espírito Santo fala e direciona. Nossa vida precisa ser direcionada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, amém? E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então Simeão, ele viu Jesus Cristo, viu que o Cristo havia nascido,
E ele então se enche de alegria e profere essas palavras e declara que agora eu vi a tua salvação, a luz que o Senhor enviou para os gentios. Então ele viu se cumprindo aquilo ali. E também quando Deus, Atos no capítulo 26, quando Jesus converte, na conversão de Paulo, né? E eu chamo de Paulo propositalmente porque Saulo e Paulo são o mesmo nome, Deus não mudou o nome dele, é a mesma coisa, só que um era pronúncia hebraica e outra pronúncia para os gentios. Versículo 13, Atos 26. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e ponte sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então não só havia profecia, não só Simeão se alegrou porque viu o menino que havia nascido, Cristo encarnado, como o próprio Senhor Jesus declarou que ele era a luz para os gentios. Paulo, levanta, porque você vai ser minha testemunha e meu ministro, para que você possa abrir os olhos e converter os gentios e mostrar para eles que eu sou a luz para a vida deles. Jesus é a luz para nós. É a luz que raiou. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender e abrir os nossos corações para esse Cristo que tanto nos amou e se entregou por completo, voluntariamente, por amor a mim e a você. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender. A luz raiou sobre nós. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, a partir do versículo 12. A partir do versículo 9. Colossenses 1, 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos nas trevas? Não, na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Só que aí. Então nós fomos transportados pelo Senhor das trevas, onde nós estávamos lançados em densas trevas, e transportados para o reino do Filho do seu amor.
Lembra que o último versículo que nós lemos em Mateus 4 foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino de vós, o reino dos céus. Lembra? Exatamente. Nós fomos transportados das trevas, a luz raiou na Galileia dos gentios, a luz raiou sobre a minha e sua vida, e nós fomos transportados dessas trevas para o reino. Porque o reino de Deus chegou, nós precisamos nos arrepender, irmãos. O reino de Deus já é chegado, chegou. Essa expressão quer dizer que ele chegou, está instaurado. Essa expressão significa o reino de Deus está sendo inaugurado a partir desse momento. Claro que ele será consumado quando Cristo voltar, no final das coisas, de todas as coisas. Mas o reino foi inaugurado a partir da vinda de Cristo. E se o reino de Deus chegou, o que Jesus fala quando o reino de Deus chega? Que nós devemos nos arrepender. Essa foi o início da pregação do Senhor. Irmãos, onde é que Jesus estava? Ele tinha retornado para Galileia, nós lemos. Jesus estava no local que havia sido desprezado e que no passado havia sofrido cruelmente por conta dos seus pecados. Eu friso de novo. Não foi porque Deus quis fazer maldade para eles, mas foi por conta dos seus pecados. A Bíblia nos mostra isso no segundo livro dos Reis. Mas quando Jesus foi para aquele lugar, beirando, fronteira de Zebulon e Naftali, aquelas duas tribos que eu já falei para você, irmãos, isso é maravilhoso, porque a partir do momento que Jesus começou a pregar, ele não começou a pregar estritamente no território judeu. Claro que ali fazia parte da nação, mas Jesus não pregou num local onde, vamos dizer assim, Jesus não começou a pregar em Jerusalém. Você está entendendo isso? Jesus começou a pregar num local que era a Galileia dos gentios, e não a Galileia dos judeus. Jesus começou a pregar para mim e para você, nos chamando ao arrependimento, chamando as nações ao arrependimento. Por meio do seu Filho Jesus Cristo, Deus chama todos os povos ao arrependimento. Onde? Na Galileia das nações, na Galileia dos gentios. Não foi em Jerusalém, irmãos. Jesus priorizou seu ministério por mim e por você. É claro que ele veio para os seus o rejeitaram. Mas ele começou o seu ministério para mim e para você, irmãos. Aquilo ali, a Galileia dos gentios, aponta para mim e para você. E o que a gente vai fazer? A luz raiou. Se a luz raia, as trevas têm que sumir. A minha filha entende que o dia já começou e ela pode acordar, levantar e ir para as atividades, quando ela vê que o quarto fica um pouco claro. Então a mãe dela ensinou para ela que o sol nasceu. E aí, quando ela vê o quarto escuro, está com aquela preguiça. Não, mamãe, não, papai. O sol não nasceu, porque está escuro. Porque ela sabe que quando a luz aparece, aquilo que era escuro e era trevas dissipa. A minha filha sabe isso, irmãos. Será que a gente não sabe isso? Que quando Jesus Cristo, a luz raia, as trevas dentro de nós precisam ser dissipadas. A luz raiou, irmãos. Arrependei-vos, a luz raiou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se o reino dos céus chegou, esse reino tem um rei. E o rei, ele governa. O que é o reino? No reino tem um rei. E no reino, o rei governa. Deus manda em nossas vidas. Jesus Cristo precisa mandar na nossa vida. As nossas vontades precisam ser sujeitas à vontade daquele que é o Todo-Poderoso. Nós precisamos abrir mão de nós mesmos, negar a nós mesmos e permitir que a nossa vida seja uma vida que reflita a Cristo. Cristo precisa habitar dentro dos nossos corações. Nós somos profeticamente Zebulon e Naftali. Nós somos aqueles onde Ele habitou, e Ele habitando, o seu Espírito habitando, existe uma luta travada entre o Santo Espírito dele e a nossa natureza carnal. Mas nós podemos perseverar até o fim, irmãos. Se a luz raiou para mim e para você dentro de nós podemos perseverar, irmãos. E interessante
nós entendermos quem é essa luz. Voltando lá em Isaías, no capítulo 9. Voltando em Isaías, no capítulo 9. Continuando, voltando a partir do versículo 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro. Jesus quebrou o jugo sobre a tua vida, sobre o teu ombro, amém? A carga dos nossos ombros. O jugo e o fardo que estavam sobre nós, que eram nossos, nós lançamos verdadeiramente sobre ele. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. E por que isso? Por que a luz raiou, brilhou na Galileia dos gentios? Por que Jesus ele foi para Zebulon, para Cafarnaum, ali na região de Zebulon e Naftali? Por quê? Por que a luz raiou naquele lugar? Porque onde a luz raiou, as trevas se dissiparam. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo, estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado, ou dependendo da tua versão, desse governo, e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Porque o menino nos nasceu. Porque o Verbo encarnou. Um filho se nos deu. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Verbo encarnado, habitou entre nós. E Ele habitou entre nós para cumprir uma missão, para remir-nos de todos os nossos pecados, irmãos, para nos dar a única chance que você e eu tínhamos de voltar a ter comunhão com Deus e de na eternidade habitar com Ele. A única chance nossa. Um menino nasceu, um filho se nos deu. Jesus Cristo, o Senhor, e qual o nome dele? Qual o nome da luz que raiou? Qual é o nome da luz que brilhou na Galileia dos gentios, onde haviam densas trevas? Maravilhoso Conselheiro. Jesus, ele é o maravilhoso Conselheiro, irmãos. Jesus é aquele por meio do qual, por meio da sua palavra, nós temos um conselho que é o melhor de todos. E ele mesmo falou isso. Ele mesmo afirmou isso com os seus lábios. Abra, por favor, Mateus, no capítulo 7. Se você conseguir ficar com o dedinho aí em Isaías 9. Mateus 7. Jesus ele afirmou isso no versículo 24 e 25. Jesus disse assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, palavras de quem? De Jesus, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, os conselhos de Cristo, os conselhos de Jesus, a sua palavra, para mim e para a sua vida, são conselhos maravilhosos. Jesus é um maravilhoso conselheiro. E quando nós edificamos as nossas vidas sobre as suas palavras, quando nós estabelecemos as nossas práticas de vida segundo a sua palavra, quando verdadeiramente nós somos discípulos de Cristo,
nós somos assemelhados àqueles que edificam a sua casa na rocha. E no outro texto, em Lucas, no texto paralelo a esse, a palavra nos diz que é edificar no profundo. É no profundo que nós encontramos. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus, ele é o maravilhoso conselheiro, e as palavras dele, os ensinamentos dele, são o que vai trazer para mim e você uma vida que vai glorificar ao Pai. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é a palavra de Deus. João declara em Apocalipse, no capítulo 19, que ele via, Apocalipse 19, João via Jesus vindo, e de forma maravilhosa ele descreve o Senhor, irmãos. Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele é o maravilhoso conselheiro, irmãos. Sobre o conselho de quem nós temos vivido? Sobre o conselho de quais ícones do YouTube, de quais ícones da mídia nós temos vivido? Sobre o conselho de quem? Dos nossos colegas de trabalho? Dos nossos vizinhos? Dos nossos parentes? Sobre o conselho de quem? Se são pessoas que são discípulos de Cristo, vamos aconselhar segundo a palavra. Sobre o conselho de quem nós temos caminhado, irmãos? Nós precisamos seguir o curso desse mundo segundo os conselhos daquele que é o maravilhoso conselheiro e edificar a nossa vida sobre esses ensinamentos. Jesus, ele é o maravilhoso conselheiro. A luz que raiou, que brilhou na Galileia dos gentios, onde havia dessas trevas, ele é um maravilhoso conselheiro. Mas a Bíblia também nos mostra, lá em Isaías, no capítulo 9, nós lemos, versículo 6, que ele também é o Deus forte. Essa expressão, Deus forte, aponta para o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso, poderoso, da expressão Todo-Poderoso, aponta para um significado de um herói. Essas expressões aqui também apontam para alguém que seria o governante da nação, digamos assim. Ele era o herói infinito, todo-poderoso, que triunfou sobre o pecado e sobre a morte. Colossenses, capítulo 2. Lá em Nova Iguaçu, o relógio ele fica na lateral. Então, quando você está ali pregando, você não vê a hora. Mas aqui fica de frente. E eu estava só na introdução. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa... Versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, fazendo o quê? Perdoando-vos de todas as ofensas, havendo arriscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, fazendo o quê? Cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus, o Deus forte, ele triunfou sobre o pecado, ele triunfou sobre a morte, ele ressuscitou lá naquela cruz, ele triunfou sobre o pecado,
Sobre ele foram lançados todos os pecados nossos. Deus o fez pecado em nosso lugar. E ele venceu o pecado, porque ele morreu, ele entregou-se como sacrifício perfeito, satisfazendo a justiça de Deus. Jesus Cristo se entregou por mim e para você, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele triunfou sobre o pecado e ele triunfou sobre a morte. Esse é o nosso Deus forte. E se ele triunfou sobre o pecado, se triunfou sobre a morte, irmãos, será que você e eu não podemos vencer o pecado? Se Jesus Cristo, quem tudo foi tentado e nada pecou, venceu o pecado, será que ele não pode nos fortalecer para que você e eu também possamos resistir ao pecado, vencer o pecado que temos praticado, se porventura estamos praticando, e resistir às tentações? Nós podemos, irmãos, porque Jesus Cristo triunfou por mim e por você. Por mim e por você. E por todos aqueles que decidem se arrepender dos seus pecados. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque a luz raiou. Arrependei-vos. Só que a Bíblia fala também, lá em Isaías 9, que ele é o Pai da eternidade. 1 João, no capítulo 5, versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Quando eu vejo que ele é o Pai da eternidade, talvez quando você olha assim, puxa, Pai da eternidade, o Pai não é a pessoa do Pai? O Pai não é a pessoa do Pai? Mas ele mesmo falou que quem vê o Pai, o vê, ele e o Pai são um. Então, você não precisa entrar em neura por conta disso. Mas quando eu vejo como Pai da eternidade, é aquele que tem a eternidade, a origem da eternidade. Se ele tem a origem da eternidade, ele pode trazer para mim e para você a vida eterna, a vida sem fim, a vida por toda a eternidade. E ele trouxe isso para mim e para você. Vários outros textos mostram isso, que ele, Cristo Jesus, trouxe a vida sobre nós. Ele, quando estava intercedendo por nós, João 17, ele fala que recebeu a autoridade de Deus exatamente também para isso, para nos dar a vida eterna. Ele é o Pai da eternidade. Ele pode dar a eternidade para mim e para você. Quando você e eu cremos que Ele é o Filho de Deus. Quando você e eu nos arrependemos de todos os nossos pecados. Quando eu leio também Pai da eternidade, eu me lembro de outra coisa. Uma promessa dele. Eis que estarei convosco até quando? Até a consumação dos séculos. Eu lembro que por toda a eternidade Ele estará conosco. Eu lembro que hoje, nesse momento, nesse tempo presente, quando lembra, Ele veio habitar na Galileia dos Gentios, onde haviam densas trevas. Nós entregamos nossa vida para Ele. Ele veio habitar em nós. Então, todos os dias, Ele está conosco por toda a eternidade. Para sempre. Para sempre. Vida eterna Ele tem para mim e para você. E a partir de agora, de já, Ele estará conosco, irmãos. A Bíblia também nos fala que Ele é o príncipe da paz. Encerrando. Romanos, no capítulo 5. Carta aos Romanos. Versículo 1, a Bíblia nos diz assim, irmãos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele é o príncipe da paz. Ele então nos reconciliou com Deus e a partir dele
por nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 1 de Romanos 5, nós então temos paz com Deus. Deus tem paz para mim e para você, irmãos. É claro que o significado de paz ali traz outros significados que não são importantes para esse momento da mensagem, mas ele vem nos reconciliar com Deus. Nós antes não poderíamos, irmãos, de forma alguma nos achegar ao Paizinho, ao nosso Pai querido, nem filho dele, nem filhos dele nós éramos, mas por conta de Cristo Jesus ter se entregue até a morte, Deus nos reconciliou a Ele mesmo, nos trazendo paz nesse relacionamento pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando? Quando nós fomos justificados pela nossa fé, quando nós fomos tornados sem culpa, quando nós cremos, tivemos fé no sacrifício de Cristo naquela cruz por mim e por você. Então, a luz brilhou, a luz raiou na Galileia dos gentios, onde haviam densas trevas, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Voltando para Isaías, no capítulo 9. Isaías, no capítulo 9, versículo 7. Do aumento deste principado, ou do reinado, dependendo da tua versão, e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O reinado dele é para sempre. É para sempre. Arrependei-vos, volte para Mateus 4, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Se é chegado o reino dos céus, esse reinado é para sempre. Pensa num reinado, num governo de Deus, em todos os momentos da minha e da sua vida. Pensa em nós vivendo a palavra de Deus todos os dias. Pensa em nós negando a nós mesmos e procurando viver a vontade de Deus todos os dias. O reino de Deus nos chegou sobre a minha e sua vida, e hoje chegou o reino. E amanhã? E depois? E depois? E depois? E depois? E depois? A Bíblia fala que o reinado dele é para sempre. Então, todos os dias da minha e da sua vida, nós precisamos permitir que o Rei dos Reis reine e governe sobre as nossas vidas. Por isso, todos os dias você precisa se examinar. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, me examinar e pedir: Senhor, mostra onde em mim há um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Arrependei-vos. Arrependei-vos. A luz raiou. Arrependei-vos. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se o reino dos céus chegou sobre a sua vida, se o governo de Deus chegou à sua vida, se a luz da Galileia dos gentios chegou sobre a sua vida, as trevas precisam ser dissipadas. Sobre a minha vida, as trevas precisam ser dissipadas. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos verdadeiramente, todos os dias, entregar as nossas vidas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Eu vou pedir que os irmãos no louvor cantem novamente aquela canção do Chama Todos os Povos, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos se aprontam, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Pai santo, incomparável Tu és. Ah, Paizinho, graças te damos porque o Senhor tem o governo e o controle das nossas vidas. Muitas vezes nós queremos andar por caminhos tortuosos de trevas, onde há escuridão, onde há morte. E muitas vezes, Senhor, Satanás e seus demônios querem trazer sobre nós tentações de coisas que nós já vencemos muitas vezes. Muitas vezes a nossa própria carne, vil, má, desprezível, a nossa velha natureza quer trazer sobre nós de volta ao pecado. Pai, nós não podemos aceitar, porque a luz raiou sobre a Galileia dos gentios, onde era um local desprezível, sofrido por conta dos seus próprios pecados. Jesus Cristo escolheu habitar
nas nossas vidas que eram vidas desprezíveis em meio ao pecado, vidas sujas, vidas terríveis, Senhor, com cheiro de morte, com coisas terríveis nós fizemos, Senhor, e o Senhor escolheu habitar em nossas vidas. Cristo Jesus, muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado porque o Senhor decidiu habitar em nós. E mesmo que em nós haja essa luta da nossa carne contra o Teu Santo Espírito, nós sabemos que se vivermos a Tua palavra, se meditarmos nela todos os dias, se nós nos fortalecermos em oração, se nós jejuarmos, se nós decidirmos fazer as coisas espirituais, nos inclinarmos para as coisas espirituais, o Teu Espírito Santo vai nos guiar. Eu sei, Senhor, eu sei. Eu sei, Senhor, porque Tu és um maravilhoso conselheiro. Nos ajuda, Senhor, a viver a Tua palavra. Nos ensina a praticar Teus ensinamentos todos os dias, Senhor. Obrigado, Senhor, porque as Tuas palavras para nós trazem direção, trazem escape, trazem livramento, trazem conhecimento, trazem sabedoria, correção, consolo, conforto, nos injetam fé, Pai, e nos confrontam dos nossos pecados. Obrigado porque Tu és o maravilhoso conselheiro. Obrigado porque Tu és o Deus forte. Tu és o Todo-Poderoso, o grande herói, o herói infinito, aquele que derrotou o pecado, aquele que triunfou sobre o pecado, aquele que triunfou sobre a morte, porque ressuscitou ao terceiro dia. E se o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, isso é promessa para todos nós que cremos em Ti, que naquele grande dia o Senhor vai nos ressuscitar mediante o Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Pai da eternidade, e como Pai da eternidade todos os dias o Senhor está conosco. E como Pai da eternidade, o Senhor é aquele por meio do qual nós temos vida eterna. Obrigado, Senhor, porque nós temos vida eterna em Ti. Aleluia, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o príncipe da paz. Obrigado porque pelo Teu precioso sangue hoje por Ti, Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, Pai. E hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós não estamos mais debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se sacrificou por nós e hoje nós temos paz com Deus. Obrigado, Senhor, porque o Teu reino é para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama todos os dias ao arrependimento, Senhor. E nós queremos nessa hora Te pedir, Espírito Santo, mostra em nós onde há um caminho mau. Nos mostra, Senhor, aquilo que nós ainda não nos arrependemos. Porque nós queremos nos arrepender de todo o coração, nos converter de todo o coração e viver para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a que todos os dias, onde haviam densas trevas, haja luz, que a Tua luz brilhe em nós, dissipando todas as trevas, e que através de nós a Tua luz brilhe onde quer que nós estejamos, Senhor. E a glória, e honra e louvor sejam para sempre Teus, de tudo que nós fizermos, Senhor. Essa é a oração do Teu povo, arrependido dos seus pecados, em nome de Jesus, Senhor.